Olá vocês, ouvintes da Rede Gama NGT, segunda-feira, dia 8 de dezembro do ano de 2025, e este é o resumo esportivo entrando no ar. Eu lembro que vocês podem nos ver e ouvir, seguindo a Rede Gama NGT nos streams, nas redes sociais, e também baixando o nosso aplicativo Rede Gama NGT nessas melhores lojas onde você faz a busca, não custa nada e você vai ter acesso ao melhor conteúdo da TV a cabo brasileira. Bom, o Campeonato Brasileiro encerrou-se, última rodada, a rodada de número 38 foi jogada totalmente no dia de ontem. Aliás, minto, uma partida foi jogada no sábado às 18h30 e as demais 9 partidas foram jogadas na tarde de ontem. Então vamos começar pelo sábado, 18h30, na cidade de Mirassol, um jogo festivo. O Flamengo, com seu time totalmente reserva, seu time praticamente sub-20, pegou a grande surpresa do campeonato, o Mirassol, e acabou empatando em 3-3, num jogo espetacular em termos de emoção, onde ambas as equipes procuraram o gol, não tinham nada a perder. Um já era campeão, o outro já era o quarto melhor time do Campeonato Brasileiro. Esta brilhante equipe de Mirassol, comandada pelo Juninho fora do gramado e comandada pelo Guanais dentro do gramado. Um jogo que satisfez a todo mundo, satisfez ao povo de Mirassol e, com muito orgulho, vai dizer para o resto das vidas: no ano de 2025, ninguém veio a Mirassol e ganhou do Leão. O Mirassol passa invicto em sua casa. Ah, mas jogou o Flamengo com o Sub-20? Jogou o Flamengo com o Sub-20. Por que quis jogar com o Sub-20? Porque precisou jogar com o Sub-20. Só que vai ficar gravado, né? Gravado ali que a equipe do Flamengo empatou em 3-3 com o Mirassol. Parabéns à equipe de Mirassol. E parabéns ao Flamengo, campeão brasileiro, com todos os méritos. E o Flamengo agora não, a equipe titular do Flamengo já está no Catar para jogar a Copa Intercontinental nesta próxima semana. E, logicamente, o resumo esportivo vai acompanhar para vocês essa Copa Intercontinental, que nada mais é do Campeonato Mundial de Clubes que é jogado todo final de ano. O tão jogo Flamengo e PSG tem tudo para acontecer, um fechamento maravilhoso do ano esportivo para o rubro-negro da Gávea. Então, seguindo no Campeonato Brasileiro, o Sport Recife, já rebaixado, recebeu a equipe do Grêmio e o Grêmio sapecou 4-0. Carlos Vinícius continua fazendo muitos gols pela equipe gaúcha. Um centroavante que ficou dando sopa aqui em São Paulo durante a última janela, pediu pelo amor de Deus para ser contratado pelo Corinthians, mas devido ao transfer ban, ele acabou indo para o tricolor gaúcho, fazendo muito sucesso por lá, um jogador que caiu nas graças da torcida, fazendo com que a torcida gremista esqueça temporariamente o Black White. Então, Carlos Vinícius, a grande revelação, entre aspas, né? Foi o grande nome da equipe do Grêmio. 4-0 com tranquilidade. O Grêmio termina o campeonato no meio da tabela, como a gente imaginou que fosse terminar. Numa Neoquímica Arena com um público muito maior do que o jogo merecia, os reservas do Corinthians empataram por 1-1 com o já rebaixado Juventude. Um jogo onde o Corinthians foi melhor, mas, para variar, não conseguiu concretizar as chances perdidas. Acabou abrindo o placar, fazendo 1-0, mas cedeu o empate para o Juventude. Um empate que, na opinião da gente, foi absolutamente justo. Afinal de contas, o Corinthians deu uma banana para o Campeonato Brasileiro e esperemos que isso não custe caro. O Corinthians termina no meio da tabela do Campeonato Brasileiro, atrás até do Santos. Isso a gente vai ver no final aqui do programa, quando a gente repassar a classificação final. Num jogo seguindo, né? Num jogo que seria decisivo, o Ceará, o Vozão,
perdeu em casa para os reservas do Palmeiras por 3-1. O Ceará saiu na frente, tomou a virada e o Palmeiras ainda fez o terceiro gol. Um jogo muito triste para os torcedores do Vozão, para todo o seu staff. Afinal de contas, o Ceará passou o campeonato inteiro flertando com boas colocações. Eu mesmo disse aqui que o Ceará estava fazendo, no início do campeonato, a sua lição de casa, criando uma certa gordura para não ter problemas no final. O Ceará acabou tendo problemas no final, a tabela não foi boa para a equipe cearense, que pegou os 4 melhores times nas suas últimas 4 rodadas, e o Ceará acabou perdendo um jogo atrás do outro. O Ceará não caiu pelo jogo de ontem. O Ceará caiu pela irresponsabilidade de um dos seus atletas. Eu lembro que jogavam no Castelão, algumas rodadas atrás, Ceará e Internacional. Jogo decisivo para o Inter. Num dos primeiros lances da partida, o jogador Vina acabou sendo expulso numa solada absurda, totalmente desnecessária, e o Ceará foi obrigado a jogar com 1 a menos e acabou perdendo em casa para o Inter de Porto Alegre. Se aquele jogo tivesse terminado empatado, o Ceará não caía, e sim caía a equipe do Inter. Ah, mas você fala assim, mas é um detalhe num universo de 38 jogos. É um detalhe que foi decisivo. Eu até achei muito estranha a expulsão, a atitude do jogador Vina num dos primeiros lances da partida. Quem quiser, puxa na internet esse lance Ceará e Internacional no Castelão e tire a sua própria conclusão. Eu já tenho a minha e acho que vocês já entenderam mais ou menos o que eu penso a respeito disso. Num outro jogo que valia muita coisa para a comunidade cearense, Botafogo 4, Fortaleza 2 no Engenhão. Um jogo de viradas. Fortaleza saiu na frente, Botafogo virou 2-1, e aí um lance muito emblemático. O Botafogo fez 3-1, só que na revisão do VAR, antes do Botafogo fazer o terceiro gol, houve um pênalti para o Fortaleza. Então, além do terceiro gol ter sido anulado, o pênalti foi marcado para o Fortaleza, que empatou o jogo em 2-2 e vinha se salvando. Toda aquela comemoração do Fortaleza no meio de semana, quando o goleiro Breno chorou nos braços da torcida, estava sendo recompensada. Mas aí o Botafogo fez valer a sua casa, fez valer a sua torcida e acabou fazendo 4-2 e mandando o Leão do Pici para a zona de rebaixamento. Definitivamente o Fortaleza lutou, mas na última rodada acabou fraquejando, perdendo para o Botafogo por 4-2, resultado que colocou o tricolor cearense na Série B do ano que vem. Vai jogar juntamente com o Ceará, ou seja, 2 equipes da mesma cidade, do mesmo estado, acabaram sendo rebaixadas. O futebol realmente apresenta nuances que ninguém consegue explicar. Bom, vamos fazendo aqui uma pausa no nosso resumo esportivo e ele volta já já. Aguarde que tem muita coisa pela frente. Rede Gama NGT, sempre com você. Voltamos com o segundo bloco do nosso resumo esportivo para falar de Vitória e São Paulo no Barradão. Vitória 1, São Paulo 0. Um jogo muito amarrado no início, mas que o Vitória foi aos poucos prevalecendo, foi criando oportunidades, o goleiro Rafael, para variar, sendo o melhor homem em campo, até que o Vitória conseguiu no segundo tempo achar o seu gol, fez a sua lição de casa e merecidamente se mantém na Série A do ano que vem. Volto a dizer, de todos os times que brigavam pelo rebaixamento, o Vitória apresentava o melhor futebol. O Vitória jogou muito bem contra o Palmeiras em São Paulo, jogou muito bem contra o Santos na Vila. O Vitória tinha um estilo de jogo pré-determinado dentro e fora de casa. E o técnico Jair Ventura, eu sou meio crítico dele, sempre fui meio crítico dele, mas estou sendo obrigado a rever os meus conceitos. Ele mostra ser um treinador que, apesar de continuar com as suas tendências de um time defensivo,
ele começa a mudar um pouco a sua forma de montar o ataque das suas equipes e, como tudo na vida a gente tem que se adaptando, eu tiro meu chapéu para ele e ele vem fazendo ótimos trabalhos nas equipes que ele vem comandando. Parabéns ao Jair Ventura e parabéns também a todo o pessoal do Vitória que conseguiu se manter na Série A do ano que vem. Seguindo ainda, Internacional 3, Bragantino 1, num Beira-Rio com um público que eu imaginava fosse ser total, acabou não sendo, era um bom público. O Inter precisava vencer e precisava de uma combinação de resultados. O primeiro tempo termina com um empate de 0-0. O Inter teve uma bola na trave, mas no segundo tempo a equipe colorada deitou e rolou para cima do Bragantino, conseguiu converter em gol as oportunidades que em todos os jogos estava perdendo, venceu por 3-1 e foi beneficiada pelos maus resultados de Ceará e de Fortaleza e milagrosamente acaba escapando do descenso. Abel Braga acaba se tornando o personagem principal desta sensacional situação que o Internacional conseguiu, com a demissão da família Dias, faltando 2 jogos para o final. O Abel Braga não foi nem contratado, ele foi convocado para salvar o Inter. Ele veio de graça, fez isso apenas por amor ao clube, informou que já é um treinador aposentado, mas que tinha essa dívida de gratidão com o Colorado Gaúcho. Uma pessoa fantástica, um ser humano de primeira, o Abel Braga. E apesar das declarações infelizes no começo da semana passada, ele acaba saindo como o personagem da reta final do Campeonato Brasileiro. Tirou não merecidamente, porque o Inter merecia a Série B, mas o futebol proporcionou ao Inter essa situação de escapar da Série B do ano que vem. Espero que a lição tenha servido a todos em Porto Alegre, afinal de contas, o Inter não é o melhor time do mundo agora, hein? Então, eu acho que a reformulação lá precisa e deve ser feita de ponta a ponta. E o Abel Braga já deu o caminho das pedras para a diretoria colorada. Parabéns ao Abel por essa nobre atitude, mas não apaga a infeliz declaração que ele deu quando assumiu a equipe do Inter. Exatamente 7 dias atrás, ele deu uma declaração muito estranha, com tons de homofobia, que foi prontamente rebatida por todos e por ele também, que acabou pedindo desculpas na sequência. Seguindo, na Vila Belmiro, Tassiano reencontra com a torcida e o Santos bate o Cruzeiro, as reservas do Cruzeiro, por 3-0. O Santos, que jogava por um simples empate, acabou escapando. Todo mundo que me ouve aqui lembra, as 3 últimas rodadas do Santos são 3 últimas rodadas que o permitem conseguir 9 pontos. Foi o que o Santos conseguiu e foi que o Santos conseguiu se manter na Série A com essa situação de tabela. Se a tabela era tão favorável ao Ceará, ela era muito favorável ao Santos. E o Santos, comandado pelo Neymar, tendo no Tassiano o nome do jogo de ontem, acabou batendo no Cruzeiro por 3-0. O Cruzeiro, sem o menor interesse pela partida, poupou todos os seus titulares para estar inteiro na quarta-feira, na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. No outro grande jogo da rodada, Fluminense e Bahia lutavam pela última vaga direta na fase de grupos da Libertadores, mas o Fluminense acabou passando pelo Bahia por 2-0, num bom jogo que foi decidido nos detalhes, e o Fluminense acaba terminando o Campeonato Brasileiro como o 5º colocado, a 5ª força do futebol brasileiro, nas mãos do tão criticado Zubeldia. O Fluminense se posiciona e vai jogar a fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Fechando a rodada, Atlético Mineiro 5, Vasco 0. O Vasco, como fez o Cruzeiro, como fez o Corinthians, acabou mandando para campo a sua equipe praticamente reserva e levou uma chapuletada de 5-0 do Galo Mineiro. Resultado que surpreende pela elasticidade, mas que não surpreende pela vitória relativamente fácil
do Galo Mineiro. Agora a gente vai falar um pouquinho da classificação final, como é que ficou. O Palmeiras o Flamengo termina com 79 pontos, Palmeiras 76, Cruzeiro 70, Mirassol 67 e o Fluminense 64. São as 5 equipes que vão para a fase de grupos da Libertadores. Botafogo 63 e Bahia 60 estão já na pré-Libertadores. O São Paulo com 51 pontos está ali esperando, né? Se Cruzeiro ou Fluminense ganharem a Copa do Brasil, abrir CA a 8ª vaga, e o São Paulo vai para o Bahia, vai para a fase de grupos, junto com o Bahia, e aí o São Paulo vai para a pré-Libertadores junto com o Bahia, e o Botafogo tem acesso à fase de grupos. Estão classificados para a Copa Sul-Americana, inicialmente São Paulo, Grêmio, Bragantino, Atlético Mineiro, Santos e Corinthians. Se o São Paulo ascender a Libertadores, abrir-se-á uma vaga para o Vasco da Gama. Mas, se o Vasco se classificar para a Libertadores, ficará o São Paulo com essa vaga. No rebaixamento, o Ceará caiu com 43 pontos, o Fortaleza caiu com 43, o Juventude caiu com 35 e o Sport com 17, ou seja, o tal do número mágico de 45, acabou o Inter escapando com 44 pontos. Para fechar, o artilheiro foi o Caio Jorge do Cruzeiro com 21 gols, seguidos pelo Arrascaeta com 18 e pelo Vitor Roque da Sociedade Esportiva Palmeiras com 16 pontos. Ainda para falar um pouquinho de futebol, o Flamengo está fora do Brasil, vai jogar esta Copa Intercontinental a partir deste meio de semana e o resumo esportivo vai estar aqui para você, sempre com todas as informações sobre o Mengão, tentando conquistar o Mundial. Para quem já conquistou o Brasil, conquistou a América, agora o Mengão de tanta gente vai atrás de conquistar o mundo. E o resumo esportivo vai ficando por aqui. Neste segundo bloco, a gente volta já já com o fechamento, falando um pouquinho da Copa do Brasil, Mundial de Fórmula 1, o handball feminino, Raíssa no skate e o Mundial de Clubes de Vôlei Feminino, que começa amanhã na cidade de São Paulo. Rede Gama NGT, sempre com você. Voltamos com o terceiro e último bloco do resumo esportivo. Vamos falar um pouquinho da Copa do Brasil. Nesta quarta e quinta-feira teremos as partidas de ida. Cruzeiro recebe o Corinthians do Mineirão. Vasco e Fluminense jogam em São Januário. 2 partidas que, na minha opinião, tem 2 favoritos. Muita gente diz que isso começa do zero, mas eu acho que futebol a gente não guarda no bolso e lembra de apresentar em determinada data X ou Y. Muita gente diz que isso pode acontecer com Corinthians e Vasco. Eu não acredito. Eu diria que o Cruzeiro é grande favorito contra o Corinthians e o Fluminense é grande favorito contra o Vasco. Se a final não for Cruzeiro e Fluminense, eu particularmente estarei surpreso. Agora, o Corinthians de Dorival Júnior costuma crescer em jogos de mata-mata. E os times do Fernando Diniz costumam fazer grandes partidas esporadicamente quando acerta o seu esquema de jogo. Então, o que a gente vai dizer é isso. Existe o favoritismo, existe a qualidade melhor de 2 equipes, mas 2 adversários estão acostumadíssimos a surpreender aquelas caras que ficam dizendo como eu, né? Quem joga mais, quem tem mais chance de ganhar e quem tem menos chance de ganhar. Seguindo, trocando agora um pouco de esporte, o Mundial de Fórmula 1 teve o seu encerramento no último fim de semana. Verstappen ganhou a última corrida com Oscar Piastri e Lando Norris fechando o pódio, e o Lando Norris precisava de apenas um 3º lugar e acabou o conseguindo, tornando-se campeão mundial de Fórmula 1 pela primeira vez. Depois de 16 anos, a equipe McLaren volta a mandar tanto em construtores como em equipes no automobilismo mundial. Muito justo, só que
a McLaren deu uma cochilada no final e quase colocou o título do Lando Norris a perder. Um campeonato que ficou em boas mãos durante todas as etapas. Norris foi o melhor piloto e a McLaren teve o melhor carro. Parabéns à equipe McLaren. Vamos aguardar para a temporada de 2026 se o nosso querido Gabriel Bortoleto vai ter agora na equipe Audi um carro à altura de brigar pelo menos por pódios nas diversas corridas do ano que vem. Falando um pouquinho do handball feminino, o Brasil, numa campanha espetacular até agora, acabou perdendo ontem para a Noruega por 34-13. Lembro que a Noruega é campeã mundial e campeã olímpica e favoritíssima ao título. Então a derrota do Brasil para a Noruega foi uma derrota, eu acho, grande, muito grande a distância de gols. Mas o Brasil ainda não tem condições de bater essa equipe escandinava. O Brasil passou em segundo nesse grupo, classificando-se para as oitavas de final e vai jogar amanhã contra a equipe da Alemanha, a equipe da casa. Que apesar de ser a equipe da casa, não é uma equipe imbatível como é a equipe da Noruega. Então, eu não me surpreenderia se o Brasil alcançasse essa tal dessa semifinal, batendo a Alemanha. Lembro que o Brasil tem tradição no handball feminino, já foi campeão mundial uma vez e pode repetir este ano, e a gente vai estar aqui na torcida e vai estar informando para todos vocês. Seguindo o nosso giro pelos vários esportes, Raíssa Leal, tetracampeã da Street League em São Paulo no último final de semana. Ginásio do Ibirapuera lotadíssimo, muita gente ficou do lado de fora, 10 mil pessoas presenciando essa skatista espetacular, a brasileira Raíssa Leal, tetracampeã da Street League. Indo agora para o Mundial de Clubes de Vôlei Feminino, que se inicia amanhã aqui em São Paulo, no pequenino ginásio do Pacaembu, Mundial de Clubes, num ginásio para 1.750 pessoas. Eu, particularmente, tive uma grande dificuldade para conseguir ingressos, consegui apenas para uma sessão diurna, e estarei lá levando para vocês tudo do que é um campeonato mundial de vôlei feminino, e além das equipes brasileiras do Osasco e do Praia Clube, tem o Coneliano, o excelente time do Coneliano, da brasileira Gabi, que estará presente em São Paulo, e logicamente estará também presente o nosso resumo esportivo com todas as informações desse Mundial, que vai ser muito bacana. A única tristeza nossa é ele ser jogado num ginásio tão pequeno, tão acanhado, e num ginásio recém-terminado. As obras no Pacaembu ainda não terminaram, eu passo por lá praticamente diariamente. Ali é um canteiro de obras. Eu fico imaginando como é que vão jogar um campeonato mundial de clubes de vôlei feminino num lugar recém-inaugurado. Eu nem sei se o ginásio do Pacaembu teve uso depois de pronto. Então é uma temeridade, pode cair uma chuva. Nessa época do ano a gente tem muitas chuvas fortes aqui em São Paulo. É um lugar de difícil estacionamento, é um lugar de difícil acesso. Então, eu estou falando do Pacaembu como um todo. E sim, difícil acesso ao ginásio, aonde fica o ginásio do Pacaembu. Mas é o que temos para hoje e a gente vai estar lá. O resumo esportivo vai ficando por aqui, dizendo para você que a Rede Gama NGT está sempre com você, e foi um orgulho para nós ter falado do Campeonato Brasileiro que agora termina, mas não se animem não. Toda segunda-feira o resumo esportivo vai estar com vocês, logicamente a partir da semana que vem, falando de Copa do Brasil, falando do Campeonato Mundial de Vôlei Feminino, falando da Copa Intercontinental que o Flamengo vai jogar. Não poderíamos deixar de citar neste resumo esportivo o sorteio de grupos para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá no ano que vem. Todo mundo aqui já sabe, todo mundo aqui já... Não adianta eu falar para vocês os grupos que todo mundo aqui já sabe. Falando apenas do grupo do Brasil, Brasil, Marrocos, Escócia e Haiti.
É um grupo teoricamente fácil de se classificar, porque são 2 vagas e o melhor terceiro colocado ainda vai. Agora, Marrocos foi a sensação da última Copa, ficou à frente do Brasil, ficou em 4º lugar na Copa do Mundo. A Escócia é um time muito difícil de ser batido, capitaneada pelo jogador Robertson do Liverpool. É um time que se classificou em eliminatórias europeias, deixando para trás na repescagem grandes seleções, ou seja, a Escócia não tem um grande pedigree futebolístico, como a gente fala, mas no momento é uma seleção que vem em ascensão. E o Haiti não deve oferecer nenhuma resistência para nenhuma das 3 equipes. Então, é um grupo onde o Brasil pode e deve se classificar com tranquilidade, mas não vai ser aquela mamata que todo mundo está achando. Para sorte do Brasil, o primeiro jogo será contra Marrocos. Então, toda a estreia é uma estreia preocupante, tanto para o Brasil quanto para Marrocos. Se nós estamos um tanto quanto preocupados com a seleção marroquina, imagine eles preocupados com jogar contra o Brasil na primeira rodada. Então, a tabela foi boa, Marrocos, depois a Escócia e finalizamos contra o Haiti. Ou seja, na última rodada da fase de grupos, o Brasil vai saber exatamente o que precisa fazer para se classificar. Então, o sorteio favoreceu o Brasil em termos da ordem do jogo. Não preciso dizer que o Resumo Esportivo vai estar acompanhando tudo para você. Vamos ficando por aqui, fechando esse terceiro bloco, desejando uma excelente semana a todos e volto na próxima semana. Um grande abraço a todos e não se esqueça, Rede Gama NGT, sempre você.